Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muita atenção entre candidatos a concursos públicos e especialistas em direito, a possibilidade de exclusão de candidatos por estarem respondendo a processo criminal, mesmo sem uma condenação definitiva. Essa questão voltou ao centro do debate após uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou válida a eliminação de um candidato a cargo na Polícia Civil com base em sua conduta investigada e na exigência de idoneidade moral para funções de segurança pública. Afinal, até que ponto o princípio da presunção de inocência protege o candidato em concursos? E quando a investigação social pode justificar essa exclusão? Para entender os fundamentos dessa decisão e os reflexos que ela pode ter em concursos por todo o país, eu converso agora com o advogado especialista em direito administrativo, Emerson Caetano. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar com as pessoas que se interessam pelo concurso público a respeito deste tema. Doutor Emerson, começa explicando então para a gente o que a legislação e a jurisprudência atual sobre a exclusão de candidatos de concursos públicos respondem aí por processos criminal sem condenação. O que diz a legislação e a jurisprudência atual sobre o tema? A gente pode começar fixando algumas premissas para compreender o tema. O primeiro ponto a ser estabelecido é o fato de que uma série de editais das mais diversas carreiras policiais, carreiras da magistratura, carreiras que exercem atividade bancária no sistema financeiro, agências reguladoras, possuem algumas cláusulas estabelecendo que o candidato, em uma das etapas do concurso, normalmente etapas após as provas objetiva e escrita, será submetido a uma investigação social de vida pregressa. E aí, alguns candidatos que possuíam investigação criminal em curso, mas sem decisão definitiva com trânsito em julgado, eram excluídos dos certames. E eles buscavam o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vinha tendo uma orientação no sentido de que esta exclusão do candidato, baseado nesta regra do edital, se não houvesse trânsito em julgado, seria uma violação à presunção de inocência ou não culpabilidade, que é uma garantia constitucional fundamental. Entretanto, a gente vinha percebendo que o edital estabelecia, e aí vale aqui um parêntese importante, o Judiciário como um todo, o STJ, o Supremo, já estabeleceu a premissa de que a lei interna do concurso, a regra número 1, primordial, que estabelece as condutas da administração e dos candidatos no concurso, é o edital, que por sua vez deve observar as leis e que por sua vez observam a Constituição Federal. Mas dito isso, estabeleceu-se que nesses editais a investigação era mais que meramente criminal, era uma investigação social da vida pregressa. Então, ainda que a pessoa não tivesse uma condenação criminal transitada em julgado, ou que tivesse sido absolvido por falta de provas, ou por prescrição, ou por uma exclusão de culpabilidade qualquer, o fato é que a conduta social dela, do ponto de vista moral, não era adequada para aquele cargo. Então, neste momento, começa a se fazer uma ampliação do entendimento do que seria a etapa de investigação pregressa da vida social, da conduta social. E aí, claro, se essa pessoa tivesse uma condenação criminal com trânsito em julgado, claro que a conduta moral e social dela estava comprometida por ter cometido um crime que foi julgado com trânsito em julgado, indiscutível. Culpabilidade aferida nos termos da legislação e do judiciário brasileiro. Só que agora o STJ vem com o entendimento também na linha do Supremo de que a investigação de vida pregressa no âmbito moral e social pode excluir o candidato que está respondendo a um processo criminal ou está com uma investigação policial em curso, mas que pelas circunstâncias do fato, pelas repercussões, independentemente do que vai acontecer ao final do processo, isso por si só já revela evidências de que, do ponto de vista moral e social, ele é reprovável e, portanto, não recomendado para aquele cargo, para aquela distinta função pública. Essa é a lógica em que vivemos atualmente.
E o que diferencia, então, doutor, as carreiras de segurança pública em relação a outras no que diz respeito a essa exigência de conduta ilibada? Perceba que algumas carreiras, além daquelas carreiras chamadas carreiras policiais, né, dos mais diversos, polícias militares, policiais penais, policial civil, policial federal, nós temos outras carreiras também que são chamadas carreiras de Estado mais sensíveis, ou seja, trabalha com um tipo de função pública que exige da pessoa que ali representa o Estado, que faz às vezes do Estado no interesse da sociedade, que ele tenha sobre si a mais lídima conduta social, funcional, profissional. Por quê? Porque nós estamos falando de, no caso da carreira policial, investigar outras pessoas. Como é que você tem uma pessoa com uma conduta questionável do ponto de vista criminal, ou pelo menos indícios dessa reprovabilidade criminal, ou potencial reprovabilidade criminal, e ela está trabalhando, investigando outras pessoas? É mais ou menos, dito no popular, né, para as pessoas compreenderem, é como se o sujo estivesse falando do mal lavado. Então, a esse tipo de agente não basta parecer honesto e, mais importante, ainda ser presumivelmente não culpável. Não basta isso. Ele tem de estar exímio de qualquer indício de que possa vir a ser condenado. Ou seja, naquele momento que ele vai ingressar no cargo, não há sequer uma investigação, uma acusação, uma denúncia, uma investigação minimamente fundada que possa, no futuro, fazer recair sobre ele condenação criminal que, se vier a acontecer, poderá constranger a administração pública em ter entre um dos seus agentes alguém que é condenado e investiga outros para condenar. Mas não só nas carreiras policiais. Você imagina uma pessoa que vai ingressar nas carreiras bancárias do Estado, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos estaduais, e que essa pessoa é toda endividada, tem nome inserido no Serasa, protesto para todos os cartórios. Ou seja, como é que uma pessoa que vai manusear valores de terceiros está numa condição de pressão financeira dessas? Não que ele já vá cometer algum desvio, mas há uma suspeita, gera um certo constrangimento. Agora, imagine uma pessoa que tem problemas com a justiça criminal, ou a justiça trabalhista, ou problemas de endividamento, e vai trabalhar no Banco Central, que é o fiscal de todo o sistema financeiro. Gera uma fundada dúvida ou constrangimento sobre o potencial de idoneidade, de lisura deste candidato. Não que haja a certeza de que ele vai cometer algum desvio, mas ele também não tem a lídima transparência em sua conduta social de que não se portará em nenhum tipo de desvio. Então, esta é a lógica. Doutor Emerson, e quais são aí os limites legais e constitucionais para o uso da investigação social como critério eliminatório nos concursos públicos? O candidato vai ser investigado nessa sua vida social, vai ser solicitado dele a apresentação de certidões dos distribuidores da Justiça Estadual e Federal na esfera civil criminal, vai ser verificado a certidão de antecedentes nas polícias civil e federal dos respectivos estados, cartórios de protesto e outros mecanismos de controle. O que não se pode é quebrar o sigilo ou os sigilos constitucionalmente protegidos dessas pessoas, a não ser que para isso se instaure uma ação judicial que justifique, no caso concreto, específico, esta quebra de sigilo, que não é o caso. Então, a banca do concurso, o órgão responsável pela realização do certame do concurso, ele não pode, a pretexto de investigar a vida social, violar esses sigilos do indivíduo, do cidadão, constitucionalmente protegidos. O outro detalhe é que também eu não vou fazer essas imputações sem que haja elementos documentais robustos apresentados à banca examinadora e ao órgão que promove a seleção via concurso, de que, de fato, há este comprometimento, esses indícios de comprometimento documentados sobre a reputação moral e social deste candidato. Então, eu não posso extrapolar esses limites. Não pode ser de ouvir dizer, de uma suspeita infundada. Isso não é possível. E nem quebrando os sigilos constitucionalmente assegurados a esse candidato, a esse cidadão. E no caso de absolvição posterior aí do candidato, isso pode gerar direito à reintegração dele no concurso ou a alguma indenização, por exemplo? Aí entra no ponto específico do que foi examinado recentemente aí pelos tribunais superiores.
em especial o STJ também. O que acontece? Como a investigação é uma investigação do ponto de vista moral e social, então suponhamos que uma pessoa tenha sido acusado de cometimento de um delito contra a vida, doloso contra a vida, que é submetido ao tribunal do júri. Então está lá todos os indícios, houve uma repercussão, mas suponhamos que lá ao final o tribunal do júri o absolveu. Só que a absolvição não foi afirmando que não houve a conduta, que não houve o comportamento. Só entenderam que o enquadramento legal não era o caso, ou que havia alguma causa justificação. Mas ainda assim, recai sobre ele não uma condenação criminal propriamente dita, mas uma reprovação moral e uma reprovação social. Então, neste caso, entendeu-se nos tribunais superiores que, ainda assim, porque o objeto da investigação pregressa do candidato a concurso é investigação social e não só estritamente criminal, mesmo que ele seja absolvido, ainda assim, a exclusão dele do concurso na vida pregressa pode ser legítima. Ok. E como equilibrar então, doutor Emerson, o direito do indivíduo ao acesso a cargos públicos com o interesse público de garantir que servidores tenham conduta ilibada? Bom, o mais importante é a gente perceber o seguinte: quem aspira a uma carreira profissional funcional no Estado, ele, como qualquer cidadão no Estado brasileiro, está submetido ao princípio fundamental, o princípio número 1 do direito administrativo da administração pública, quer seja ela federal, estadual ou municipal. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o interesse individual, o interesse particular. Então, aquele que aspira a um emprego, a uma função na iniciativa privada, como o dono, os sócios daquela empresa têm disponibilidade sobre os seus interesses, ele pode ser condescendente com alguém que tenha sido condenado por crime, que tenha desvios de conduta. Agora, na administração pública, a administração é balizada rigorosamente por princípios. Princípios que, inclusive, estão inseridos na Constituição Federal de forma explícita e implícita. Então, 2 deles, a supremacia. O interesse público é mais importante que o interesse privado do indivíduo, do candidato. E segundo, a indisponibilidade. Aquele que ocupa a função de decidir sobre a seleção, sobre o filtro, as etapas, ele não pode decidir por não cumprir as exigências ou não. E essas exigências, elas se conectam com um dos princípios básicos da administração, lá do artigo 37 da Constituição Federal. Lá diz que a administração como um todo, dos 3 poderes de todas as esferas, deve seguir a legalidade, a moralidade e a impessoalidade. Então, na moralidade, que se exige esse conjunto de valores morais, éticos, sociais, antes mesmo de ingressar no cargo. Então, se a pessoa tem uma conduta social e moral no seio da sociedade que é questionável ou reprovável, segundo os padrões medianos dos indivíduos daquela época, daquela sociedade, então ele pode ser recusado em sua tentativa de ingresso via concurso num cargo público, porque este interesse, que é princípio da administração, não é disponível. E a administração tem a supremacia do interesse público de seu poder de recusá-lo, de excluí-lo do certame, seguidas as regras. Ok, diante disso, para a gente finalizar então aqui, doutor Emerson, que cuidados que os candidatos devem ter então ao participar de concursos para a área de segurança, especialmente considerando aí esse tipo de análise? Olha, eu costumo sempre dizer, quem aspira a esses cargos de alta evidência ou de extremo rigor na investigação, além do conteúdo acadêmico, técnico, científico exigido nas provas, ele deve evitar se envolver em conflitos criminais que são ditos menores, mas que pode prejudicar. Então, envolvimento com porte ou questões envolvendo drogas, envolvimento com delitos por conduzir e dirigir veículos embriagados, envolvimentos com brigas de trânsito, vizinho, que envolve crimes de lesão corporal, esse tipo de situação, situações de violência doméstica, situações de crime financeiro, de crimes contra os direitos à ordem do consumo. Então, esses tipos, falsidade ideológica, então, deve evitar esse tipo de coisa, não se envolver em discussões, brigas de trânsito. Por quê? Porque um deslize num momento como esse pode comprometer o ingresso
dele no serviço público ou no cargo tão almejado. E, a depender da circunstância, pode ser para todo sempre. Vai que ele tem uma condenação grave, mesmo que ele saia, pode haver graves dificuldades para que ele seja aceito, dada essa reprovabilidade moral e social de um comportamento anterior. Ok, doutor Emerson, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fica sempre a recomendação: quem aspira a um cargo público aspira a um rigoroso processo de seleção, que justificadamente, fundamentadamente, o filtro é mais rigoroso, mais elevado, se comparado com a iniciativa privada. Claro, os benefícios, as vantagens, as proteções do cargo em favor do servidor que ingressa são excelentes, almejados por muitos. Mas, claro, né, quanto maiores os benefícios, também maiores os rigores que a administração vai impor nesse processo de seleção. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço desde já pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.